Fala, my friend! Estamos aqui em mais um episódio do Bratiocast e, vou falar, convidado de hoje também, muito especial. É aquilo que eu falo, né? Aqui a gente só conta a engenharia por trás dos negócios. Aqui o negócio é diferenciado. Bom, eu sou Aurélio, host desse podcast aqui e sócio também da Bratio, que é a nossa construtora. Então, para você que tem intenção de executar uma obra ou trazer uma viabilização para sua obra, nós estamos à disposição para você. Convidado de hoje, eu chamo ele de Danny Boy, mas ele é chamado como Daniel de Paulo, né, que é o nome dele de maneira formal. E nós vamos falar hoje de negócio, de venda, crescimento, vida real. Aqui é os caras do dia a dia. E seja muito bem-vindo, então, Daniel de Paulo, meu grande amigo. Valeu, obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite aí. Obrigado a todos que estão prestigiando. Pessoal, o Dani ele é um pouquinho mais tímido, mas não vai fazer o homem falar. Né, Araque? Vai tentar desenrolar o negócio, né? Tá fácil. Ô, Dani, aqui a gente gosta de contar a verdade pra galera. Claro, vamos lá. Então, preto no branco. Como que foi o início da jornada como empreendedor? Aquele rolê de tipo começar a empresa, o cara montou empresa com diversos sócios, hoje ainda tem alguns, mas já foi aqueles sócios que viraram sócios estratégicos, puxou a sócia de vida para estar junto. Conta esse rolê aí, vai. Caramba, a história pode ser longa, Você hein? viu, né? Fantástico. Cara, a gente tem o sonho de... Alguns, né, tem o sonho de empreender. Eu acho que não nasci com essa visão, mas foi desenvolvendo. E há uns 10 anos atrás, depois de uma longa jornada, aí quase 18 anos como CLT, numa grande empresa que me auxiliou muito, aprendi muito como gestor e resolvi empreender. Nessa empresa aí, 18 anos, começou do quê? Cara, eu entrei nessa empresa como auxiliar de mecânico, limpando oficina, varrendo o chão. Tá vendo? E você querendo as coisas pra ontem. Vai, pô. E foi hoje você olha pra trás e você vê que é uma baita de uma experiência de vida, né? Sim. Então não tem escola pra isso. Então eu entrei pra fazer o meu ganha-pão simples, tipo, eu tinha que pegar o meu dinheirinho pra viver, eu tinha 15 anos na época. Queria o meu dinheirinho pra comprar uma roupa, pra sair no final de semana. Aquele rolezinho de molecada, né? Boa. E foi ganhando, tipo, maturidade, né? Então fui passando por diversos cargos nessa empresa. E com 18 anos eu já assumi um cargo na área comercial. E já comecei a visitar clientes, que já tinha habilitação. E fui ganhando mais experiência. Com 20 para 21 anos, eu falei, cara, eu quero algo a mais. Fui buscar conhecimento, fui estudar, né? Falando aí de algumas décadas atrás, você fazer uma faculdade não é que nem nos dias de hoje. Extremamente. Né? Então, me lembro até hoje que eu deixava quase meu salário todo para pagar a minha parcela da faculdade no Moura Lacerda. Sou grato ao Moura Lacerda que me formei lá como bacharel em administração. Mas foi meus primeiros passos. Se eu não tivesse feito a faculdade, eu não teria ganhado uma promoção para um cargo melhor na empresa. Tive a honra de ocupar esse cargo. Fiz por 12 anos o cargo de coordenação regional. A empresa cresceu, ganhou corpo. E esse cargo ele era coordenador regional comercial de venda? Eu fazia o departamento de pós-venda dessa empresa, né? Era uma empresa que trabalhava muito no agronegócio, era uma multinacional de motores. Então a gente rodava aí todo o interior, o agronegócio estava muito em alta, né? A mecanização, então veio muitas Pegou aquele tempo de mercado que estava deixando já o corte manual para colheita mecanizada. Essa era o grande punch ali. Então, chegando muito equipamento e tudo mais, e a empresa surfava essa onda, então a empresa cresceu e eu ali, tipo assim, fazendo a minha função. Então, me deram um cargo, assumi, fui atrás, a empresa cresceu, tipo, 10, 12 vezes o faturamento em poucos anos. O departamento cresceu, aí a gente vai adquirindo mais experiência. Vai crescendo junto, né? Isso. E aí fiz minha carreira ali.
Então, isso aí já com 30 e poucos anos, já formado, já com um pouco de casca, né? E querendo desafio novo, não foi nem por dinheiro, que eu tinha uma situação financeira muito favorável, com 30 e poucos anos, casa boa. Já tinha conquistado bastante mais, coisa, né? Da onde eu vim, sim, né? Mas o desafio de empreender, aí me deu o bichinho, falou, cara, vai arrumar alguma coisa pra você ter dor de cabeça, porque isso aí tá muito fácil. Eu tô precisando de um problema mais. Não, isso aí tá muito fácil. Brincando, né? Tipo assim, não tem escola pra empreender, cara. Tipo, eu, pelo menos, enxergo que se você não arregaçar as mangas e palida, não vai. Você acha foi que... a minha história para empreender começou nesse momento. Que eu falei, não tem mais espaço, eu acho que eu quero algo desafiador. Você acha que lá atrás você tinha um perfil para isso? Então, por exemplo, eu que comecei com os 17 para os 18, sempre tive, né, esse perfil mais audacioso, tanto que eu, diferentemente dos seus 18 anos, nunca fui CLT. Então, eu não tinha, talvez, o perfil do CLT. Minto, vou falar que eu nunca trabalhei numa empresa. Eu trabalhei numa loja de roupa de final de ano, um mês, porque eu queria colocar um ar-condicionado no meu quarto. E aí eu precisava pôr um ar, né, pô? Aí você foi atrás. Aí eu trabalhei um mês de temporário no shopping e foi o meu contato mais próximo ali com o CLT. E aí eu lembro que depois tinha algumas vagas para ter efetivação como vendedor. E aí eu acho que ali eu tive um ponto de destaque, eu sempre muito fácil, né, para fazer amizade. Ali eu logo já fiz amizade com todo mundo, até com a gerente. E aí passou, sei lá, 1, 2 semanas, ela me chama para ser vendedor. Só que, cara, eu lembro perfeitamente, eu tava na casa dos meus avós, era num domingo, e ela me ligou. E eu falei, vixe, o que será que ela quer? Eu acho que ela vai me chamar para trabalhar. Aí ela falou, tem uma vaga assim como vendedor, eu queria saber se você gostaria de estar junto de nós. Eu, molecão de tudo, falei, eu agradeço, mas eu já arrumei alguma coisa por aqui. Não tinha nada. Eu tava no comecinho da empresa. No pensamento de, tipo, apostando que aquilo ali daria certo. Olha só para você ver o tipo de pensamento. Então, tipo... Você acha que você foi desenvolvendo isso durante o tempo ou você realmente já tinha e isso era contigo? Não, eu acho que foi desenvolvendo, porque a minha história começou um pouquinho antes, né? Com 15 anos eu já fui o primeiro emprego registrado. Mas eu comecei a fazer esses biquinhos para ter o meu dinheirinho e tudo mais com uns 12 mais ou menos. Cara, é maluco a gente falar um negócio desse hoje, né? Eu com uma filhinha de 9 anos, você vai ter filha daqui uns dias, você vai... Cara, minha filha com 9 anos, eu com 12 fazia o meu corre já, cara. Eu vendi picolé, eu trabalhei com auxiliar de marceneiro, eu invernizava móveis. Tinha feira de final de semana, eu vendia churros e não sei o que, ia para essas feiras que tem tudo na região, né? Tinha a FEAPAN na época, tinha a festa do leite, né, e não sei o que. Cara, eu entrava nessa vibe aí, ia nessas feiras trabalhar de final de semana para ter meu dinheirinho e tudo mais, mas já desde os 12 anos. Hoje, né, sei lá, eu acho que você fala um negócio desse para uma criança, não tem noção. Às vezes nem entende, né? Não entende, tipo assim, mas... a minha história, e não despertava o interesse de empreender, né, antes disso. Talvez era o interesse no trabalho, né? No trabalho. O negócio é trabalhar. Tipo, o meu interesse era carreira no trabalho. Então, isso me encantava bastante. Legal. Então, as possibilidades de ir crescendo dentro do trabalho. Então, eu enxergava que eu estava como coordenador, eu podia ser um gerente, eu poderia ser um diretor. E aí eu ia nessa escala, nessa visão eu tinha bastante, né? Agora de empreender, como eu acho que eu executava muito ali e tudo mais, eu não tinha tido esse interesse nessa jornada. Nesse período, né? Mas no finalzinho eu falei, cara, já que eu não estou conseguindo talvez ter mais oportunidade onde eu estou, eu não tinha visão de sair
daqui da cidade, da nossa Califórnia, que você estava falando um pouquinho Aqui antes a aí, Califórnia é brasileira, filho. E- Se você não veio para Ribeirão, você tá perdendo. Eu tive a oportunidade de ir para fora, mas eu tenho muito laço aqui, né, da minha família, amigos e tudo mais. Não me encantava mudar por conta de trabalho e tudo mais, né? Estudo. Eu acho que Talvez se você analisar o que pode ter ajudado nesse pensamento do empreender foi quando você assumiu o cargo de coordenação, pô. Que te deu um pouco mais de ousadia ali em ter que fazer algumas coisas, gerir equipe e tal. E aí você não se viu mais com um desafio, você precisava... sim, aí na hora que você via que não tinha mais aquilo ali, aquela rotina você já levava de letra já, aí começou a realmente ter, eu preciso buscar algo para me motivar mais, para me desafiar mais. Aí nesse momento sim, enxergar as oportunidades e desbravar no empreender. Eu E acho aí eu que- comecei a carreira, virou a chave ali. São 10 anos, né? São 10 anos aí Empreendendo. de empreendendo, aprendendo, que eu acho que todo dia a gente aprende, né? E Acho que o empreendedor é isso, né? Você Isso. saber lidar pro dia a dia, enxergar o aprendizado que você teve. né, já tive negócio que não deu certo, a gente teve que ir ali ajustando. A palavra resiliência é muito forte para mim, porque eu nunca joguei a toalha, eu sempre fui ali buscando força, tentando encontrar as alternativas para a gente sair daquela situação, seja com um problema financeiro, seja um desafio com o cliente, seja um desafio com o sócio, alguma coisa assim, mas eu sempre busquei isso, nunca joguei a toalha, né? E aí foi acontecendo, as empresas, né, hoje vieram de projetos que nasceu há 10 anos atrás e se tornou os negócios que a gente tem hoje. Eu falo a gente tem porque hoje a minha esposa abandonou a carreira dela de bancária, hoje, né, vive o meu sonho de empreender. Tenho meu irmão dentro da operação comigo também, que é o meu braço direito, me ajuda a carregar parte dessas pedras que a gente tem que carregar todo dia. Empreender é estar rodeado de boas pessoas. Se a gente não tiver... e o que eu gosto de ressaltar, né? Se a gente não tiver uma boa companheira ao lado, o cara para ser empreendedor, não tendo uma pessoa certa do lado, quando eu falo pessoa certa, é a pessoa que não só vai abraçar o sonho, mas é aquela pessoa que vai te dar um apoio, vai ser difícil, ela vai... na hora de você chorar no banho, igual eu gosto de dizer, ela vai chegar, vai te aconselhar, não é assim, faz assado, você vai parar agora. Não tem manual para isso, Aurélio. Vai vivendo, né? Talvez É só sabendo que você tá com a pessoa certa. Só sabendo, só convivendo, cara, pra você, tipo assim. Então hoje eu tava almoçando com a minha esposa, a gente tava conversando bastante sobre isso, né? Sobre, cara, é muita coisa, é uma mistura de emoções, o que é empreender? Cara, você tem que ser resiliente e você tem que estar disposto a viver altos e baixos. Não é só financeiramente, mas é emoção realmente, né? Saber surfar aí esses momentos com maestria para você se sair e chegar no seu objetivo. Até para quem está assistindo, eu gosto de dar um exemplo sobre resiliência que é igual um travesseiro. Você deita nele, ele vai amassar e na hora que você levanta, ele volta o que era. Resiliência nada mais é do que isso. Você toma pancada e você tem que saber voltar ao estado normal. Então, tô com uma dificuldade financeira. Qual que é o caminho? O que é que eu tenho que fazer? De desesperar, Exato. você tem que... Você vai tomar chapuletada, tá, mas o que eu consigo fazer com Sim. isso daqui? E tudo, né? Eu acho que o empreender hoje, muitos falam, quero empreender, mas tipo assim, não tem noção do que tá nos bastidores. Você vê uma empresa bem montadinha ali, você não tem noção do que tem para trás dela, né? O que foi o desafio para montar aquilo ali. E para entregar, né? Para entregar o produto que está sendo entregue. Anos, né? Depois que eu vim para o mundo de empreender e graças a Deus eu conheço muita gente hoje. Você vê histórias de todos os tipos, né? Pessoas que não tinham potencial, montaram um negócio, não tinham dinheiro e montaram um negócio. Pessoas que você não acreditava que ia dar certo, vai dando certo. A maioria, infelizmente, sofre porque nos bastidores ninguém conta. Não.
o quanto é duro você empreender no nosso país, em todos os sentidos. E nesse começo de quando você empreendeu, você teve pessoas que, de certa maneira, te aconselhou? Ou não? Bom, realmente, eu não tenho essas pessoas ao meu lado, é os 18 anos que eu tenho aqui de experiência e vambora. Não tenho não. Não tenho não, Miguel. Não tem não? Não. Isso aí, tipo assim, foi na cara, na coragem, se achando que você talvez sabia um pouco. Vão remando um pouquinho pra cá. E aí você tem que ir ajustando todo momento, né, o direcionamento do barco aí que você tá, da canoa que você tá conduzindo e tudo mais. E é dia a dia, não tem... Talvez a experiência ela te ajuda só no sentido de você identificar algo de errado que você talvez possa estar fazendo. Hoje eu acho que a maior experiência que eu posso falar que eu adquiri é um network. Porque você vai conversando com tantas pessoas e aí você vai, lógico, fazendo amigos também e tudo mais. E você tem que aprender com os seus erros e com os erros dos outros também. Porque, querendo ou não... É a maneira mais rápida, né, da gente aprender. É a maneira de você refletir e tudo mais, que vai te construindo, vai te lapidando para você atingir o seu objetivo. Sim. Né? Então, eu não tive no começo, levei um tempo, né, paguei caro para aprender, né, mas eu tenho a minha fé, eu acho que algumas coisas acontecem na vida da gente, não é à toa, né? Hoje, considero que nesses 10 anos eu vivo o meu melhor momento, porque venho conquistando meu espaço, conquistando os meus objetivos e tudo mais. O famoso vai chegando aquele momento de reconhecimento, né? E aí você olha para trás o quanto você já ralou. A pessoa, tipo, recebe uma ligação da sua empresa, ela já sabe de quem ela pertence, quem é a pessoa por trás, a credibilidade que você tem em cima daquilo, né? E aí, tipo, você vai olhando para trás, nossa, mas isso eu já sofri ali, nossa, mas isso já aconteceu, nossa, isso é um problema novo, mas qual que é a condução? Como que você conduz esse conflito, essa situação para... Então, hoje você já vai ganhando casca, né? Você já vai ganhando experiência mas lá atrás foi bem mais difícil, cara. Pô, no começo, velho. Casamento é mais difícil, a empresa é mais difícil. Não, aí eu já contesto já. No começo o casamento é mais fácil. É mais fácil? Lógico que é. Você tá saindo da fase de namoro, você ir pra fase de convívio, não compara não. Essa daí não cola não. Corta essa daí. Essa daí não vale não. Casamento não compara não, que no começo do empreender, cara, é só aquele primeiro momento ali que você tem um pico de êxtase. Na hora que você pega a rédea pra falar, e aí, amigão? Chegou o dia de pagar as contas. Chegou o dia de honrar com os compromissos. Chegou o dia, ó, o tanto de família que depende de você, você não pode dar mancada. Não, é muito maior. Aí você olha pro lado, você fala assim, a pessoa que honrou um compromisso com você, tipo assim, te deixou na mão. E aí você fala, da onde eu vou tirar, né? Da onde que eu fui amarrar meu burro, né? Ou melhor, a gente não tem, no começo não tem nem a malícia para saber escolher um bom negócio. Aí você entra porque você viu o valor e aquilo ali era vazio. Aí você se lasca. No final das contas, você não tem aquela grana, você já gerou custo em cima de fazer um movimento para aquilo. E empreender não é para amador, não. Não. Se vai entrar, saiba que você está entrando numa maré, num mar. Quem tem vontade tem que, lógico, eu acho que a vida é uma só. E você só vai saber se você valeu a pena, né? Se você tinha desejo ou não, se você tinha aptidão ou não, se valeu a pena ou não, se você passar por aquela situação. Então, se tem desejo, tá disposto, tem que fazer. Se arrisca, né? Tem gente que, tipo, vai pela emoção e na hora que vê que é outra realidade, infelizmente, aprende com essa dor que é muito intensa realmente. Eu acho que a questão do se permitir é sempre você estar preparado para aquilo, mas não preparado no sentido, igual empreender, não tem como a gente se preparar de fato, mas é você se preparar no sentido financeiro. Igual, você estava bem financeiramente e tal, você poderia se dar ao luxo de fazer aquilo.
Mas muitas pessoas vão de uma maneira mais emocional. Eu acho que aqui eu não tenho mais para onde crescer, não tenho mais objetivo, nananã. E aí, financeiramente, não aguenta um baque do empreender. Aí se aperta de duas maneiras, na dificuldade do empreender e no financeiro. Aí o pessoal vai para dentro da empresa e a empresa vai para o pessoal. Aí é onde que, infelizmente, a maior parte das empresas nascem e morrem rapidamente, porque são coisas distintas, né? A gente faz muito treinamento hoje, muita consultoria e tudo mais. Se você não separar a pessoa física do jurídico, você ter o planejamento, você gerenciar bem seus custos e tudo mais, pessoais e da empresa. A empresa não vai rodar. Não roda muito tempo. Primeiro, a chacoalhada que der no pessoa física ou no jurídico afeta os dois, aí mistura os dois, aí vai embora e tudo mais. Então, e até um custo enxuto de vida, né? Se você vai empreender, é você ter a noção de que você precisa diminuir o seu padrão de vida, ou ao menos deixar ele da maneira que está. Mas sabendo do tipo de empresa que você tem na mão. Bom, é uma empresa que vai me trazer rentabilidade, vai me trazer... Tenho uma escala de mercado boa aqui para poder trabalhar. Beleza, você consegue manter seu padrão de vida e o resto é ralar. Embora a minha formação, eu sou graduado, sou bacharel em administração, técnico contábil e fiz as outras especializações. Eu não tenho a rotina financeira. Sim. Sei o que tem que fazer, mas não é minha rotina. Tem noção, né? Tem a noção. Né? E o ano passado minha esposa também bancária e tudo mais, mas na hora que você está nos bastidores é outra situação. Então, ano passado a gente aplicou uma consultoria financeira dentro da operação. E se você não tiver esses números muito afiados na sua mão, você toma ações na emoção. E os números não aceitam isso. Não aceita desaforo. Né? E muito difícil dele mentir, né? É impossível ele mentir. Então, se você não conhecer bem o seu negócio, não saber onde você está pisando e tudo mais, o negócio, a chance de depender da sorte para ele prosperar é muito ingrata essa parte. Porque se você não tiver o pé no chão, nos custos e sabendo o que está para acontecer, uma visão de mercado e tudo mais, você corre o risco de ficar refém aí de um problemão. E aí, para administrar isso depois é dobrado, porque você tem o desafio do empreender, que já não é fácil, e mais um problema financeiro, por exemplo, pode ser pior ainda. Aí é a resiliência. Aí é onde que você tem que ter sabedoria. Resiliência que você tem que ter capacidade emocional para poder aguentar tudo isso. Porque aí se você não souber administrar, você vai padecer no meio do caminho. E ficar antenado, né? Eu acho que uma das coisas que eu adquiri muita experiência nesses anos não está dando certo, ou não é do jeito que eu queria ir. É esse negócio, tá? Mas o que eu estou aprendendo aqui, o que eu estou olhando para mim dar um passo adiante, para sair dessa situação. Se não está dando certo, lógico, não é do dia para a noite, ser na emoção e tomar uma decisão. Mas você já ir planejando ações para você fazer uma transição. Então, os negócios que eu tenho hoje são de transições do meu início de operação. E para mim é o meu modelo, né? Então deu certo, né? Está dando certo, sou feliz hoje. Em relação a 10 anos atrás, não imaginava que eu poderia alcançar. Hoje eu já miro lá na frente o quanto a gente pode alcançar, o quanto a empresa pode crescer, as empresas, né? Podem crescer, que você vai criando essa visão, né? Maturidade para falar. Não pode, algumas coisas não pode agir na emoção. Sim. Você tem que ter planejamento, você tem que pensar em plano A, plano B, plano C. Opa, se não deu certo aqui, vamos ajustar, tem que ir ajustando a rota e tudo mais. Hoje, um pouco antes de vir para cá, eu estava numa reunião de planejamento com os diretores, com a minha esposa, com o meu irmão, com os gerentes, para vamos renomear essa pessoa aqui, vamos trazer ela de cargo, tá entrando mais 2 pessoas novas, que a gente... A todo momento eu fiz uma reunião, eu fiz uma remodelagem no organograma da empresa há 90 dias. A gente já, tá dando certo, mas aqui não tá dando certo, já fizemos outra, já preparando, né?
pro ano, que tá aí, parece que não, né, mano? Não sei se é já- só pra mim, o não. tempo tá curto demais, já estamos entrando em maio essa semana. Aqui, ó, como a esposa tá grávida, já deu 6 meses, filho. Então, cara, é impressionante como é que o tempo tá curto. Muito rápido. E se você ficar demorando muito para tomar ação, o tempo não volta, né? A gente não consegue recuperar em negócios o tempo perdido. Tempo, hoje eu acho que é o nosso maior patrimônio, né? É saber utilizar dele, né? E eu venho sempre, eu fico monitorando, eu faço muito planejamento estratégico dentro da empresa, algumas tomadas de decisão nessa linha. A gente está conversando hoje, mas eu já estou pensando em 26 e 27. Né? Para mim, esse ano já está bem estruturado, já está bem... Tá correndo, né? Aí é só Agora, um ajuste mas e o pontual. ano que vem, no outro, o que está acontecendo, onde a gente vai chegar, qual que é a estrutura que a gente precisa, já pensando no ano que vem, nos crescimentos que a gente está projetando. Então, essa é a minha função dentro da... Agora eu vou te pegar. Hoje você tá, ou depois de 10 anos empreendendo, você está nesse pensamento. Mas e quando você começou? O que você pensava? Cara, é difícil de falar, porque... Você pensava, tipo, no dia a dia? Eu acho que ó, o grande desafio de quando você começa a empreender, você fica muito na emoção de curto prazo, né? Então, nem a gente falou, não tem escola. Você começa a empreender, no meu caso, foi numa emoção. Algumas emoções, né? A gente abriu mais de um negócio quase ao mesmo tempo. Então, você vivia muito dia a dia. Vamos pensar, você está nadando de cabeça baixa sem respirar. Você tirava a cabeça na hora que você precisava respirar e você nadava. Só faz aquela viradinha aqui do nada. Puxava ali um arzinho e ia nadando. Então, faz parte, porque eu acho que é maior, né, nós empreendedores, a gente, cara, quando você começa a empreender, quando você principalmente começa um negócio do zero, que foram parte dos meus negócios, né, comecei do zero, você não tem manual, não tem, tipo assim, já não Um teve script, né? o script do negócio. Então, você vai lá e aí? Como é que faz? Não tem. Você vai ali experimentando, fazendo acontecer. Eu costumo dizer que o negócio ele é uma célula viva, pô. Então, a resposta, os primeiros anos, né? Não vou te falar quantos, 2, 3 anos ali, eu tenho certeza que eu trabalhei de cabeça baixa e dia a dia. Não pensava malemar no dia seguinte, eu só pensava no dia na hora que você acordava, porque o dia anterior já tinha te consumido e você estava entregando 100% da energia no dia anterior. E faz parte, eu não vou te falar que está certo ou errado, é o momento. Né? É o momento, tipo assim, de cada um, no meu caso... Do tipo do negócio também. No meu negócio, você tinha que fazer um monte de coisa, você estava trabalhando no dia ali. Mas planejamento estratégico, visão de mercado, uma noção do tamanho do mercado, aonde que você podia chegar. Não, eu também, esquece, no começo tipo eu também assim, não tinha. Né? Hoje, né, totalmente diferente. Eu, por exemplo, ficava preocupado em arrumar a mão de obra. E você não olha o próximo cliente, você não olha... Você estava preocupado em qual tanto de parede que você tinha que subir naquele dia ali ou o que você tinha que fazer. Eu, por exemplo, que eu pegava o casinho, azulzinho, eu estava preocupado em quanto saco de areia eu ia conseguir pôr dentro do carro. E se chovesse? Estava nos seus planos? Então não tem essa. Choveu 2 dias. Aí você nem pensava, nem olhava. E se o parceiro que você contratou lá deu dor de barriga, né, que não estava nos seus planos? E você tinha que fazer algo para tentar entregar aquele compromisso seu. Então, eu acho que é assim no mundo dos negócios. E talvez... Seja para um comércio, uma prestação de serviço e tudo mais. E você falando aí, eu tô pensando, e talvez, para quem tá começando, eu acho que esse seria o ideal, né? De certa maneira, não adianta, vai trabalhar. O primeiro passo vai trabalhar. O segundo só tenha um pouco de cuidado e olha um pouco as arestas, né? Tipo, não precisa ficar planejando a longo prazo, que às vezes a gente já começa a olhar para estudo de mercado e olha isso, olha aquilo. Olha, tipo assim, às vezes só olha para um planejamento do dia seguinte, o meio período do dia seguinte. Se uma mão de obra for faltar, o que você faria? Para num possível imprevisto, você não tá descalço. Você não tá descalço. Eu vou falar, tipo, hoje,
né? A gente tem muita informação na mão. Muito. A gente estava falando de criança um pouquinho atrás, aí eu estava falando sobre isso mais cedo também. 20 anos atrás, quando eu comecei, pra você fazer uma pesquisa, cara, não tinha internet da velocidade que tem hoje. Não tinha a quantidade de conteúdo que tem hoje. Então, a dica que eu acho, tipo, né, quem sou eu para... Mas eu acho que tem que pesquisar, tem que conversar, tem que fazer network, sabe? Não tem que ter vergonha de falar com pessoas, porque quem quer empreender tem que ralar. Então, não importa o tamanho do empresário que você vai falar. Eu já tive a oportunidade de falar com pessoas, né, muito bem sucedidas, que você fala, cara, o que você está falando com essa pessoa? Mas uma simples troca de palavras ou posicionamento da pessoa, você já aprende alguma coisa. Seja o que fazer ou não fazer. Você aprende com todos os tipos de... Desde uma pessoa que só tem o desejo de empreender e trabalhar, e quanto uma pessoa que tem muito dinheiro, que também, né, só porque ela tem muito dinheiro, que ela vai te ensinar só, né, dar dicas de ouro aí e tudo mais. Tem muita coisa... Vai te dar o pulo do gato. E você vai se posicionando, né? A nossa vida é individual. Os nossos sonhos, bem dizer, são individuais. Então, a dica que eu dou para quem está começando a empreender, que me procuram muito, cara. Tem muita gente, muito amigo, que fala, cara, eu queria bater um papo contigo, eu queria tomar um café com você. Isso aí, ó, tá oportunidade. Ó. Agora você tá ouvindo um homem em primeira mão, que não dá entrevista, hein? Não é por nenhum motivo pessoal, não, é que não tem tempo. Mas, cara, é buscar conhecimento. Hoje tem muita informação na internet, hoje você tem muito grupos de networking que faz muita diferença. Então, não importa o tamanho desse grupo de networking ou se é uma troca de conversa individual. A gente tem que correr atrás disso com o pensamento de adquirir conhecimento. Para mim, essa foi uma das coisas que mais me impactou para mim buscar algo para fazer acontecer. E fazer acontecer. Tanto que eu já ia até puxar uma pergunta aqui. Eu tava pensando numa, mas eu vou fazer outra. Porque eu tô vendo que você tá falando de network. Sim. Network, ele é essencial para estruturar um negócio e gerar resultado consistente? Com certeza. E o que você talvez recomendaria uma pessoa ir atrás de um network? Porque hoje é aquela coisa, igual a gente gravou um outro episódio com o Edu Esteves. Legal, parceirão. E aí... Braço, Edu. Vamos fazer mais negócio. E aí, o que a gente fala? Que o network, ou melhor, as pessoas na internet hoje falam de diversas coisas. E às vezes até o cara que já está mais à frente de nós, que já tem um faturamento muito grande e tal, às vezes eu brinco que ele já tem um papo mais filosófico das coisas. E a gente que ainda trabalha muito em cima da operação, a gente consegue talvez dar uma visão diferente. Mas o que o network fez para gerar um negócio estruturado de maneira saudável? E como ir atrás desse network? O que dá para a gente fazer? Cara, você tem que saber onde que você está pisando, né? A gente, né, atua aí, os nossos negócios são na construção civil. É lógico, hoje, quando eu falo com pessoas da construção civil, o network é muito, eu já vou avaliando em oportunidades e tudo mais. Você já olha a capacidade daquela pessoa. Já amadureceu imensamente, né? Então, bacana, lógico, é o network ali, é a troca mais quente que você tem, né? Talvez seria aquela visão até de tipo, lá atrás, quando a gente puxa lá atrás, que nós começamos a fazer o network, a gente talvez tenha aquela visão, bom, vou falar por mim, né? Eu tinha aquela visão de tipo, sei lá, uma pessoa muito grande e um empresário muito... aquele cara ali, sim, assado. E você tentava gerar... Aí eu vou complementar. Eu acho que, tipo, hoje, quando eu faço network com pessoas do segmento, para mim é fantástico, porque é troca de conhecimento, muito fácil, né? E tudo mais. Eu sempre estou agregando.
Então, isso aí para mim eu acho que eu vou morrer pensando em fazendo sempre network, porque isso aí agrega demais. Você sempre vai levando algumas dicas e aonde que você pode estar errando, onde você pode melhorar e tudo. Agora, network é muito mais amplo que isso. Não é porque eu vou falar com uma pessoa que não é extremamente oposto do meu segmento, por exemplo. A gente trabalha na construção civil, eu vou fazer network com um médico. E por que não? Às vezes é ali que está a oportunidade. Tem N motivos. Você pode fazer um network para pensar sobre vida. E eles A dão gente uma está falando melhor de filhas aí, né? Você está vindo com 2 ainda, você vai ver, amigão, como é que é. Então, eu tava batendo um papo que esses dias tô com um problema de saúde e pra mim foi um baita do network com o pneumologista que eu tava. A gente tava, depois da consulta, a gente tava falando sobre criação, sobre filosofia de vida, o que ele oferece para as filhas. O network, ele não se limita só a negócio, né? Lógico que, né? É conhecimento. Então, tipo, já fiz network com o médico também, trocando ideias ali. E ele constrói casa para investir, então está dentro do meu segmento. Então não tem limite para network, não tem limite para mim. Eu acho que você tem que saber se vender e tudo mais, mas adquirir conhecimento. Tá? Isso aí para mim, network é conhecimento puro, é na veia. Você vai fazer network com o vô e com a avó. Sim. Se você tiver oportunidade, não tem mais meus avós, mas cara, você vai aprender. Então, network é aprendizado. E você tem que diversificar. Se você só ficar fazendo network com pessoas do seu segmento, você fica numa bolha. Agora, se você abre... E aí você não desenvolve a visão. É isso aí. E aí, na hora de você, no futuro, montar um planejamento, se você está muito na sua bolha e não pega visões diferentes de outros mercados, você fica enviesado. É isso aí. Então, dependendo, você vai fazer... Você tem um network bacana, mas aí você está fazendo uma ação comercial dentro do seu negócio. O mercado que compra é diverso, não é só do seu segmento. Então é importante no mundo dos negócios, no mundo do desenvolvimento, você ter network. E tem muita gente que não dá valor a isso, não investe nisso. Não sai de trás da operação e vai pro mercado e fala, cara, eu tenho que ir lá tomar o café, eu tenho que marcar um almoço, eu tenho que ir lá naquele amigo que eu não vejo faz tempo. Cara, isso que eu acho que é o X do negócio. É a essência, né, pô? Então, quando você tá lá nadando de cabeça baixa, você não tem tempo para isso. Porque você tá achando que você tá ali, mas na hora que você vê que o mundo é muito maior que isso. Você falou um negócio aí do nadar de cabeça baixa que veio na minha memória. Quando a gente tá você nadando... nada? Então eu não nado, mas eu imagino porque eu já passei sufoco, então, mas tipo... mas é a mesma sensação. Mas o que eu ia dizer é que, tipo, quando você tá nadando, quando você tá nessa fase de nadar de cabeça baixa, você acha que o network é balela. E realmente, se você olhar quando você está com a cabeça baixa, ele não vai te trazer um resultado imediato. Porque o network ele não é isso. O network ele tá ali para você fazer geração de relacionamento. Cara, que daqui a pouco... Adquirir conhecimento. Daqui a pouco, ele vai ser... Pode se transformar em oportunidade de negócio. No momento oportuno, às vezes você está gerando um negócio, sei lá, um exemplo... bobo agora, recentemente, por conta de network que a gente vem gerando, etc e tal, uma pessoa estava dentro de uma empresa e que ela nos conectou a um outro diretor. Então, é isso que é o network, né? Eu acho que... A primeiro momento você faz uma troca no conhecimento e talvez no momento oportuno, que a oportunidade estiver sendo gerada em volta de determinadas pessoas... ela vai lembrar de você. Para mim, tipo, isso aí é essencial para os negócios, tá? Tanto que aí eu olho lá atrás a minha formação, né? Com 18 anos eu já saía uma vez por semana visitando clientes, né? E isso fez muita diferença para me destacar naquela questão no lado comercial, porque eu tinha esse relacionamento cliente direto
e consequentemente indireto, porque Sim. ele lembrava de mim quando eu precisava de alguma coisa, sabia o meu telefone, me procurava, e você via que isso fazia a diferença. E aí você vinha intensificando isso. Era um network que era feito lá atrás, né? Uma pergunta que eu ia te fazer. Me dá um lugar bom para fazer network. Cara, eu acho que o network você faz em todo lugar. O network, hoje tem empresas, franquias especializadas nisso. Mas, cara, o network você faz desde do almoço na casa dos pais de domingo, com aqueles amigos que você não via da infância. Hoje a gente tem ferramentas fantásticas que o celular, né, as redes sociais, cara, te ajuda a conectar com pessoas que você não via há muito tempo. Então, eu acho que você não pode ter vergonha de buscar fazer esse network. Um lugar, eu anotei 2 lugares que vem na minha cabeça, mas bom pra danar pra fazer network. Faculdade e o churrasco. Putz, ali são os momentos altos pra você fazer network. E tudo, tipo assim, né, eu frequento até hoje, sempre que tem eventos em associação comercial, grupo de amigos que a gente sempre está se encontrando e tudo mais, mas, cara, gosto de pedalar. Minha turma de ciclismo, a gente pedala, você faz network. A gente vai fazer cicloturismo, você vai lá, tem 50 caras andando de bike. Você tá lá trocando uma ideia, você tá trocando, você nada, ou você joga beach tênis, ou você tá fazendo network. Então, hoje, eu acho que tá... Todo lugar, igual você falou. Cara, você pegar o celular à noite, na vez de você tá ali vendo... Navegando coisas aleatórias. Bobeira, você pega um LinkedIn, você pega o Instagram e tudo mais, você começa a conectar. E aí, tá tudo bem? Quanto tempo eu não te vejo e tudo mais? Então, cara, o melhor lugar, eu acho que eu não daria essa dica, qual que é o melhor lugar. Tem que ver aonde você se encaixa melhor. Aonde que você se encaixa melhor? Vai ter gente que vai se encaixar melhor fazendo esse network virtual. Né, que não é a minha praia, eu não apareço nas redes sociais, eu não tenho, sei lá, se é timidez ou não é minha vibe, talvez eu vim de outra geração, barba branca, já sem cabelo, cara, é outra vibe. E o cara é network, tá, Araki? O homem tem contato, se você puxar ali, filho, é só tubarão. E tímido. Tímido. Mas, tipo, aí é cada um se posicionar. Não, eu faço questão de ressaltar a timidez, porque às vezes as pessoas colocam isso como, eu sou muito tímido. Vai com timidez mesmo, sim, pode ser que, tipo assim... Pode ser mais cara de pau, igual eu, mas outros é tímido igual você, pô. Talvez eu sou um pouco mais velho que você, sim. Então a geração que eu vim, talvez é um pouco mais ainda conservadora, parará, mas pessoalmente eu sei que eu desenrolo bem. Nas mídias aí sociais, na tecnologia hoje, eu já... É tiozão. Tiozão, pronto, resumiu. Se eu vou ter que me adequar a essa nova vibe, aí vamos ver com o tempo aí, né? O resultado vai dizer, pô. Às vezes o seu time lá de marketing vai chegar e falar, Dani, não dá mais, faturamento tá baixo. Você tem que dar sua cara. A gente tava falando esses dias, né? Eu vi bastante o pessoal aí, os grandes CEOs aí das companhias hoje, dando a cara deles, que fica mais barato e é uma identidade, é uma comunicação que tá no auge hoje, tá em alta. Então, tipo, se tiver que fazer, lógico, eu vou defender a minha empresa. Vou fazer bem feito, vou estudar para tentar fazer bem feito. Mas eu até acho que esse auge que, tipo, tá das pessoas verem, né, os CEOs e tudo mais, eu acho que é isso daqui que nós estamos fazendo. Porque as pessoas, o ser humano por si só, ele tem a curiosidade em si. Não é à toa que sites de fofocas e portais de notícia vendem pra caramba. Então, isso é pautado sobre curiosidade. Mas eu acho que, por muito tempo, os mercados eram tradicionais. Outros mercados hoje já são muito mais desenvolvidos nesse sentido e outros nem tanto, que é o nosso caso, da construção. Eu acho que o ideal, ele vai partir daqui para uns anos, dos empresários da construção cada vez mais aparecer. E não digo nem para vender mais,
mas para dar a cara para aquele negócio. Pô, não, agora eu sei quem é o Dani. Pô, cara, não, realmente, o Dani é aquele cara assim, se assado. Putz, faz parte da minha equipe de ciclismo, eu nem sabia, cara. Não, eu acho que é uma Aqui, ó, transição. compro dessa empresa pra caramba. Aconteceu comigo essa semana. Eu acho que eu falei com uma pessoa, eu chamei ela, que falou, eu já compro da sua empresa. Falou, que legal, cara. Nesse caso, eu nem participei da prospecção, eu já é cliente lá e tudo mais. Então, é um momento. Talvez aí, em breve, aí, a gente faça mais algum conteúdo. Você falou que a sua filha tá com 9 anos. Não, calma. Na hora que ela tiver com uns 12, 13, você vai ter que dançar no TikTok, velho. O TikTok que tem lá não é meu, não, é ela, só tem as coisas dela no meu usuário ainda. Caramba. Mas já tá no sangue dessa meninada, né? A sua filha, suas filhas, nem, né? Não, nem imagina. Já vai nascer com o celular na mão, nem cara. Imagino, tipo véio. assim, já vai. Porque, tipo, a sua tá com 9 e já tá assim. As minhas que ainda nem nasceu, imagina, daqui 10, 12 anos pra frente. Muito maluco, cara. Você tá doido. Ô, Dani, como que você enxerga relação entre equipe e faturamento? O que você acha que a galera mais erra nesse ponto? Ou melhor, o que você acha que talvez pode ser um erro que às vezes você olha para dentro de casa e que você está sempre procurando ajustar, apertar o parafuso? Eu participo hoje um pouquinho menos, eu deveria participar um pouco mais, né? Mas vamos lá. Eu acho que, não vou nem falar só da minha equipe, porque eu escuto muito esse alinhamento hoje, né? O pessoal hoje talvez precisa muito do resultado imediato. Faz parte da geração de hoje, né? Mas quando eu olho a minha história de novo lá atrás, eu esperei acontecer. Então, eu acho que hoje a gente tem que lidar com a situação do imediatismo, tá? De ação, ter muito tomada de ação rápida. Só que essa torre, vamos falar assim, que é construída hoje, não dá um alicerce muito sólido. Então, se isso é bom ou ruim, é só o tempo vai dizer. Eu sei que o momento hoje é desafiador, porque a galera precisa do resultado rápido por algum motivo, tá? Mas não é assim que se constrói uma edificação, né? Vamos falar de uma casa. Se você não fizer um bom alicerce, essa casa vai trincar, essa casa vai ter goteira, essa casa vai ruir. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa na profissão, né? Aí eu acho que é a opinião pessoal e pode se alongar o papo há muito tempo. Tipo, a gente tem que criar uma carreira que hoje não é só, eu tô com 18 anos, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ser... Cara, e tem hoje muita profissão que dá uma segurança financeira e tudo mais que muitas pessoas que fizeram faculdade não têm, né? Então, no meu caso... rápido, né? Igual você tá falando. No meu caso, tipo, o que a gente sofre bastante no dia a dia é de querer que o pessoal entregue de maneira gradativa, mas queira sempre evoluir, não se acomodar. Então, isso aí é desenvolvimento puro e é o perfil de cada pessoa. Então, a gente tem uma rotatividade, lógico, razoável dentro das empresas, né? Mas a gente vai adequando o time. Quando a gente percebe que a tendência de resultado imediato, geralmente não consegue ficar muito tempo. Agora, quando a gente vê que tem desenvolvimento, que tem oportunidade de crescimento, a gente acaba investindo. Hoje a gente tem N maneiras de fazer essas retenções para dar um tempo um pouquinho maior. Até para fazer a pessoa enxergar, né? Isso. Então mudou os tempos. Calma. Você tem que... Hoje a gente dedica muito mais tempo para fazer um plano de carreira, para mostrar onde que a pessoa pode chegar, seja dentro da nossa empresa ou em outro lugar. Mas só que você tem que fazer uma base. E até para diminuir esse custo desse turnover, né? Senão vai ficar rodando gente pra caramba dentro da empresa, você só contratando headhunter para fazer prospecção. Sim. E você não consegue. Eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem hoje é conseguir
administrar essa euforia que tem nas emoções hoje. Porque você tem que construir, você tem que conquistar seu espaço, que a partir do momento que você chega num certo nível, conquistou o seu espaço, para onde você for, você já conquistou aquilo ali. Então, seja com a experiência profissional, com a experiência acadêmica, com a experiência de vida e tudo mais. Então, eu acho que é o grande desafio que a gente tem para os próximos anos é não deixar esses jovens que estão chegando no mercado agora pular etapas, porque eles mesmos vão sofrer. Sim. Se você não fizer uma base sólida na sua formação, você não consegue dar degraus para cima e evoluindo. Você sempre vai ter que voltar ou vai se acomodar num patamar que vai te limitar um crescimento. Talvez já fique aí até a dica para você que é pai gerar isso para a molecada, pô. Vai vir muita coisa nova, né? As profissões estão mudando muito, né? O nível... Eu acho que, tipo assim, o pai e a mãe que ele já tem aquele tipo de preocupação de gerar esse tipo de experiência para o filho, vai estar entregando uma boa pessoa para a sociedade. Porque não vai ser aquela pessoa imediatista, ou melhor, ela tende a ser menos imediatista do que as outras, né? Porque se você... Igual nós estávamos falando, como a gente começou muito cedo, não estou falando para a gente pôr as crianças de novo, vamos pôr para trabalhar com 12 anos. Não, pô. Vai estudar, até porque a maneira de consumir as coisas e tudo mais, a condição, a renda per capita está mudando das pessoas. Então, talvez não é necessário em alguns locais mais isso. Mas o quanto conseguir trazer com um bom estudo, um bom curso técnico... Encaminhar, né? Buscar boas... Pô, não tenho grana, não sei o que e tal. Igual a gente que vem de família simples. Não tem grana, tá, o que eu vou fazer com o que eu tenho? Vai buscar uma bolsa no Senai, vai buscar uma bolsa em algum lugar para você poder se capacitar e sempre pensar que não vai ser no curto prazo que você vai extrair resultado. Não, vem, lógico, bastante de dentro de casa, eu acho que é a nossa função, né? Mas é de cada um, né? Você tem que ter o estalo. Né? Os meus pais não tiveram conhecimento para me conduzir dessa maneira. Eles só falaram para não mexer com coisa errada, que é o que eles poderiam oferecer. Não tiveram estudo nenhum. Que era o que se fazia muito, né? Se fazia, não mexe com coisa errada, porque ele estava preocupado em trabalhar. Você está indo para a rua, né, a partir do momento que você fez uma amizade, você está para a rua, você está, né, exposto ali a tudo. Assim, na periferia e tudo mais, então não é simples. Então era a educação que eu tive, que eu lembro muito que meu pai sempre falava e tinha respeito e até medo e tudo mais, que ele falava para não mexer com coisa errada, que poderia me prejudicar. E o resto você foi conquistando, né? Eu acho que Deus me abençoou de, tipo, eu querer saber o que eu queria já desde muito cedo, conquistar ter a minha autonomia e tudo mais, mas tipo... Eu também, desde muito cedo, eu já sabia isso. Aí você vem lapidando isso, né? É lógico que eu vou tentar oferecer para minha filha coisas que talvez eu gostaria de ter tido, posso acertar, posso errar, mas vou tentar, né? O objetivo é de criar ela para o mundo, né? De preparar ela para o mundo. Então, a gente vai passar por essas fases, né? Nós, como pais aí, vamos passar por essas fases. Mas é a mesma coisa no empreender ou na galera que está chegando. Tem espaço para todo mundo? Cara, tem. Nosso país é gigantesco, tem espaço para muita gente empreender, tem espaço para ótimos profissionais, tem gente que vai ganhar muito bem, vai viver muito bem sendo prestador, né, trabalhando para uma empresa e tudo mais. Ou até empreendendo, né, estando dentro da própria empresa. Só de fazer um trabalho muito bom... Dentro da empresa você está empreendendo, você está plantando ali seu sucesso que você pode depois, né, ir para outra empresa baseado no que você fez de bem ali. Então, tem muita oportunidade. Né? Nós vivemos num país, eu acho que muito eclético. Sim, e até dentro disso que a gente falou sobre empreender dentro de outra empresa, e a gente comentou sobre o network, é ali que também começa. Como pode se fazer network em todo lugar, muitas das vezes os primeiros clientes, ou até mesmo os primeiros fornecedores, os primeiros passos quando você vai começar a empreender,
vai dizer muito do último lugar que você estava. E muitas das vezes você vai puxar alguma coisa dali. Seja alguém para poder trabalhar com você. Aí é parte de educação, né? Filosofia de vida, que também a gente não pode transferir todas essas responsabilidades para os pais. Cada um sabe o que quer. Assumir a sua parte, e né? tudo mais. Então, assim na minha vida pessoal como na profissional, cara, eu sempre tentei, por onde eu passei, nunca deixar nenhuma porta fechada. Então, já trabalhei no passado com obras, então, prestando serviços e tudo mais. Eu sempre tentei, né, fiz tudo para entregar com perfeição todas as obras e nunca deixei nada no meio do caminho. Tá? Posso não ter atendido 100% todos os clientes, mas eu atendi muito próximo a isso. Então, fiz muitas obras nesses 10 anos, quando a gente começou nos outros negócios, e isso tipo, te dá bagagem para você falar, cara, eu não deixei essa parte para trás porque não ia me fazer bem. Então, é a mesma coisa na profissão. Ou se eu fizer bem, por onde eu passei, eu tenho certeza que se eu voltar lá... Que isso vai resvalar, né? Ou olhar, quem está ao redor vai olhar para ver o quanto eu sou profissional. Então, vale muito para... Ou melhor, dependendo do tipo de prestação de serviço ou até a empresa que você for abrir, imaginando que, sei lá, a pessoa trabalhou igual você no ramo do agronegócio, máquinas, etc., e abriu uma doceria. Se você teve... não é um bom comportamento, mas se você foi um bom funcionário, bom colaborador ali dentro... e não falo de comportamento, mas de entrega, de ser uma boa pessoa ali, com os colegas, tudo, etc. São pequenos, são todos... Porque, são todas as arestas, são todas as... Aurélio, né, nesses né, longo tempo aí, nessa longa jornada que eu tenho, tanto empreendendo quanto CLT, cara, o bom profissional, ele não basta só conhecer 100%, ser excelente no que ele faz. É um conjunto. Sim. Se você não tiver uma boa comunicação, um bom relacionamento com seus companheiros de trabalho, com seus superiores, com seus clientes, cara, você pode conhecer tudo que você vai ser abaixo da média. Então, já passou várias pessoas, né, por mim nesse tempo todo, que tipo, pessoas que se desenvolveram, se destacaram e tudo mais. Eu fico agradecido de ter ajudado em algum momento. Encontro com alguns até hoje, me agradecem por ter convivido comigo, trabalhado em formação comigo. E tem pessoas que você vê que não saiu do lugar. E você fala, cara, tem conhecimento, mas não o suficiente para ter a sabedoria que não adianta só você ser um excelente gestor, se você não... A pessoa até é aquela correria boa, né? Tipo, desenrole, vai e tal, mas não busca o conhecimento, a correria fica obsoleta. É isso aí. Então, isso acontece muito, né? E faz parte. Até, né? Até no quesito da pessoa que vende doce, é dali que ela vai tirar os próprios clientes, pô. Putz, tive uma boa trajetória dentro dessa empresa. Quem que vai ser as primeiras pessoas a comprar os doces delas? Os próprios amigos de trabalho. Que ela tem um bom relacionamento e tudo mais. A própria carteira de cliente que ela as tinha, pessoas um bom que estão ao redor relacionamento. dela que vai comprar, Exato. que vai... Que é o quê? Network. É isso aí. É o relacionamento. Então, é bem complexo essa questão, mas eu acho que, né, o mundo continua girando aí, não para. Às vezes, a maneira que a gente conversa hoje, com a maturidade, etc e tal, parece um papo filosófico, mas não é. É uma coisa que isso que nós estamos conversando nós vemos no dia a dia. Mas é que não é tangível, né? A gente não consegue pegar. Tô pegando network, toma. Não, isso não existe. Só que ela parte de um comportamento que a gente tem. Então, a partir do momento que a gente começa a se comportar dessa maneira, começa a observar mais as pessoas ao nosso entorno, identifica em nós o que é que a gente quer para enxergar o potencial nas pessoas que estão do nosso lado. E aí você parte para empreender.
Hoje o empreender não é você ter uma empresa, né? Você, a partir do momento que você é um profissional individual, você tem uma MEI, você é um prestador de serviço em qualquer segmento, você já é um empreendedor. Então, os princípios são quase os mesmos de você ter uma empresa com vários funcionários ou várias empresas e tudo mais. Então, para esse empreendedor que está hoje talvez começando e não queira ficar maior e tudo mais, o princípio é o mesmo, né? Ter uma base bacana para sempre pessoas estar procurando ele por ser um bom profissional e tudo mais. Então, é dentro da empresa uma pessoa que é um CLT, sim, que é um prestador de serviço nosso, né, fixo dentro da empresa, é o mesmo princípio. Se você não fizer essa política de boa vizinhança, enxergar as oportunidades, saber onde que você quer chegar, você fica ali só, né, fazendo o seu dia a dia. É o principal. E a vida é curta, né, cara? Então, a gente tem que saber se posicionar bem e logo para você atingir os seus objetivos. E o cara tá com essa filosofia de a vida é curta porque janeirão... Eu tive um baita de um susto esse ano, né? Então mudou bastante coisa, né? Venho refletindo bastante coisa sobre a minha vida pessoal e o que eu quero para mim, para minha família e tudo mais. Então te dá uma chacoalhada, né? Mas não muda os meus princípios de empreender, a gana de empreender, só a e tudo intenção, mais. Né? Só a estratégia que estava sendo aplicada. Isso. É o famoso para parar, pensar. Aquela respiradinha que talvez eu não estava dando ali, tive que dar uma respirada porque foi um susto grande e tudo mais. Cara, tá 10 anos nadando só de cabeça baixa, filho. Talvez em alguns momentos dei uma respiradinha, mas tipo assim, lógico, hoje eu tive a oportunidade desse ano, sair da piscina. Teve que pular fora da piscina, com a toalha. Cara, não, é legal ficar fora da piscina também, mas eu gosto de nadar. Uhum. Então, né... até falando tipo pra poder ilustrar, né? Que tipo, a gente chega num momento, o empreender também é muito louco por conta disso. Porque ele vai fazendo a gente entrar numa pilha, e aí eu acho que principalmente quem pratica muito esporte, a gente entra numa liberação de dopamina. Pô, vender é legal, empreender o negócio é massa. Começa um desafio aqui, vai, e aí você vai, compra uma empresa, você vai e faz isso, e começa uma obra, e compra um apartamento, e você começa, e vai um bolo, e pá. Na hora que você vê, você não tá parando. E aí é o que você falou, você não pula pra fora da piscina e fala, deixa eu ver como é que tá essa água aqui, como é que tá movimentando. Então, são momentos. Então, cada um tem que enxergar. Para mim foi um aviso, um alerta e tudo mais. Tá fazendo bem pra caramba, que tipo, tô aprendendo mais ainda. Agradeço sempre. Ainda melhora um pouco mais a sua visão, né? Sim, muito, muito. Então, tô melhor do que eu estava, com certeza, né? Cada dia. Então, para mim tá sendo fantástico, né? De ter essa oportunidade, que corri um risco aí grande, mas tipo, tô tirando, sempre vendo o copo meio cheio. Cara, vamos melhorar. Tô aqui... Pra que serve, né? Pra que serve isso daqui? Pra refletir o que aconteceu. É o que eu sempre falo lá em casa, né? Pra Josi, falo, alguma coisa é pra aprender. Com certeza, sim. Alguma coisa tá ali pra poder aprender. Isso daqui, essa situação não aconteceu à toa. A gente vai morrer aprendendo. Nós somos eternos aprendizes. Então, se você não estiver disposto a isso, sempre refletir, se você sempre chorar as dores que você tem, os problemas que você tem, você sempre vai estar enxugando lágrimas. Sim. Agora, se você se fortalecer com as dores, você sempre vai estar evoluindo. Tá? Então, acho que eu uso essa frase, eu acho que a gente todo dia está aprendendo. Todo dia você tem que aprender. Você aprende um pouquinho no network, você aprende um pouquinho com desafio, você aprende um pouquinho com erro, você aprende com tudo. E você sempre tem que estar evoluindo, buscando esse aprendizado contínuo para você atingir os seus objetivos. É isso, Dani.
Ô Dani, nós meio que caminhando pro fim, uma pergunta. Que conselho você daria para quem está travadaço, com medo de começar? Aí você pegou pesado, hein, Você cara? foi... Tô ficando bom nas perguntas, hein? Você viu, né? Cara, se você tiver medo, não vai. Porque quem tem medo, eu acho que você já começa com uma desvantagem. Então, empreender não é fácil, tá? Não é tá disponível para todos, mas Requer algumas outras habilidades, né? sim, você tem que ter um preparo psicológico, um preparo financeiro, você tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa, porque o negócio depende de você. Então, a dica que eu dou, né, direto na pergunta, se você tiver medo, melhor você buscar mais conhecimento, mais informação e vai no momento certo. O Você exemplo não que ele deu de nadar é maravilhoso. você Se não você tá com medo, não pula. não vai ver se a piscina é funda ou rasa, porque tipo assim, talvez o seu medo é água e não é nem a profundidade da piscina. Então, eu acho que esse é o principal, tá? E vou complementar a sua pergunta. Cara, se você tem vontade de empreender, as dicas são as mesmas, porém, enfia a cara e vai. Né, com os mesmos princípios. Analise, se prepare, esteja disposto a abrir mão e correr riscos e tudo mais, e tudo que vier pela frente. Se o perfil é muito conservador, não vai. Não vai. Tipo assim, fazer uma autoavaliação do seu perfil é fundamental. Porque empreender requer risco, né? Com certeza. Então, quem sabe aí os perfis, né, para investimento, o perfil de pessoas, se você é uma pessoa conservadora, não vai empreender. Né? Eu acho que a chance de dar ruim é muito grande. Aí compensa Tem que fazer ser um aquilo que nós tava moderado com comentando. arrojado para você ir para essa. É o que a gente estava comentando. Talvez se você é conservador no sentido de empreender, compensa você intraempreender. Então esteja dentro da empresa. Bom, você está vendo que você está desempenhando. A empresa está te dando oportunidade de crescimento. Pô, chega no dono da empresa. Você tem abertura com ele, tem um canal que você consegue chegar até ele, chega nele e fala, cara, pô, eu quero virar seu sócio. Tem um hoje. Aqui, ó, tenho certeza que é uma atitude que o dono não espera dos colaboradores, mas que se tiver, com certeza ele vai olhar para aquilo e vai falar, opa, peraí. E detalhe, e se o dono não enxergar dessa maneira, pessoas ao redor vai ver isso e fica tranquilo, o mercado se fala. Com certeza. Tem 1000 alternativas hoje, né? Então, quer empreender, tipo, cara, faz seu planejamento. Você tem um perfil? Você está preparado financeiramente? Você conhece bem aonde que você está querendo atuar? Busque informações e se jogue aí e tudo mais, que é fantástico. Né? É viciante, é gratificante e não vai ser, tudo mais. Não vai ser glórias todos os dias, Sim. né? Mas é igual eu falei no episódio com o Edu que não é glórias todos os dias, mas aquela única vitória que você tem, putz, para as derrotas que você teve. Você não colocou no seu script, mas já me fizeram essa pergunta. Cara, por que você foi empreender? Eu tinha um cargo bacana, tinha um... É uma pergunta boa para você que estava dentro da empresa. Mas, Daniel, por que você foi empreender? O que você está arrumando? Né? Cara, eu virei a chave lá atrás, impressionante, tipo assim, eu queria mais desafio. Não era nem busca financeira. Eu queria ter autonomia para tomada de decisão, tanto na vida pessoal quanto com a profissional, né? E foi o meu maior start. E não foi não, eu quero ganhar mais, eu quero ficar rico. Nunca passou isso na minha cabeça. E passa longe ainda disso. Né? O que me desafia a empreender é esses pilares de liberdade profissional,
né? Para minha tomada de decisão, para mim pensar fora da caixa, né? e tudo mais, desenvolver isso junto com o meu time, tá? E a liberdade que eu tenho hoje, tipo, eu sempre gostei embora eu me cobro muito, teve muitos anos que eu era o primeiro a chegar, o último a ir embora, deixava de almoçar, ia 6 dias da semana na empresa, não sei o quê. Agora eu começo a me policiar um pouquinho, eu estou em outro momento, mas eu ainda tenho essa cobrança, né? Mas o que me despertou a empreender foi isso. E eu vejo muitas pessoas falando, eu quero empreender porque eu quero ganhar muito dinheiro. E não é. Geralmente, o empreender não vai na frente o quanto que eu vou ganhar empreendendo. Não coloca isso na frente, porque você vai se frustrar na primeira rasteira. Quando eu comecei, eu também não olhei para o quesito grana. Pô, quero empreender porque eu quero dinheiro. Não. O dinheiro, na real, para mim, ele sempre foi consequência daquilo que eu estou fazendo. Então, eu nunca olhei para o dinheiro. Lógico, ele é importante para aquilo que a gente está desenvolvendo, mas eu nunca olhei para ele com um olhar ganancioso no sentido de, tipo, eu vou fechar esse negócio por conta desse dinheiro. Não. Então, ele sempre foi consequência. Coloca o princípio na frente, coloca uma série de outras coisas, pô, aí veio o dinheiro. Porque aí veio um dinheiro que você deita e dorme e fala, pô, nossa, esse serviço foi sensacional. Aí é a vitória que nós estamos comentando. É isso aí, então... Não entra, né? Não entra no empreender pela grana. Vai dar. Alguns me procuram, na hora que começa a falar, cara, mas eu quero ganhar. Eu falo, cara, cuidado pra você não se frustrar, porque... Aqui, então procura um cargo melhor. É isso aí. Talvez lá você vai ganhar mais dinheiro do que... Na hora que você fazer a sua análise com o seu perfil e tudo mais, não, cara, eu acho que a gente tem que agradecer que no nosso próprio país, tem lugares no nosso país que não tem a disponibilidade, o tanto de oportunidade que a gente tem. Exato. Né, no nosso estado, na nossa cidade. Então, dificilmente uma pessoa vai ficar sem emprego para se sustentar ou sem um lugar que dê uma oportunidade de crescer. Então, se você souber encontrar isso, você vai viver feliz pra caramba e vai desenrolar. Agora, se entrar no empreender para pensar em ganhar, pode se frustrar se você não tiver aptidão. Na primeira você desanima. É isso aí. Ô Dani, última pergunta. Se for pra você voltar no tempo, lá pra 1900 e lá vai, o Dani Boyzinho, de 15 anos, o que você falaria pra ele? Cara, eu sou uma pessoa feliz pra caramba, cara. Então, eu lembro quando eu era criança, eu deitava na calçada de casa, olhava pras estrelas e sonhava. E, tipo, eu vou te falar que eu sou grato pra caramba a Deus, porque eu realizo todos os meus sonhos sem massagem. Então, o que eu falaria pra ele de novo, cara, continue sonhando aí, porque é possível. Então, é o que eu falo pra meninada hoje, quem tá próximo, tem que sonhar. Se você não tiver uma expectativa de vida, né? E tudo mais, cara, então, tipo, desde tudo, sabe? E tem gente que se contenta com pouco e tem gente que é ganancioso e, sei lá, talvez não tenha um limite. Eu sou uma pessoa feliz, realizada, agradeço a Deus o que eu tenho, o que eu já tive, o que eu sei que eu tenho para conquistar. Porque talvez eu realizo muitos sonhos. Você é aquela pessoa de perfil que você precisa, às vezes, até trabalhar, porque talvez o seu negócio ele vai poder te proporcionar muito mais do que você já tem hoje, e você tem que trabalhar a sua cabeça para falar, pô, não, realmente eu consigo chegar lá. Porque você já tá bem do jeito que você tá, pô. E tipo, isso aí de onde eu vim. Né? Então, seja uma bicicleta. Meu sonho começou tendo um boné, pra você ter ideia. Eu queria ter um boné de marca. Um queria um ar-condicionado, outro queria um boné. Um boné, cara. E aí depois, minha bicicleta. E aí depois foi um carro, depois foi um outro carro. E depois foi fazer um curso, uma faculdade. E assim, eu nunca deixei de sonhar. Sonho até hoje? Lógico que sonho. Eu acho que o que motiva a gente a viver
é você ter expectativa, você ter sonhos. E às vezes até o sonho de outras pessoas dentro do nosso Sim. negócio motiva a gente, né? Então, tipo assim, cara, eu sou uma pessoa realizada porque a maior parte dos sonhos que eu tive até hoje, eu tive competência, Deus me abençoou e eu realizei. E eu venho sonhando, tipo, continuo sonhando e eu sei que eu vou realizar, Deus permitir, me dando, né, saúde, vida, e para usufruir um pouco mais na Terra, eu sei que eu vou conseguir, porque não tem limite. Quem realiza os seus sonhos é você. Então eu tenho isso como princípio de vida e eu sonho mesmo, porque eu sei que eu sou capaz de realizar e vou correr atrás de realizá-los. O Araque, só pedrada, hein? Só episódio de ouro. Bom, esse foi mais um episódio, galera. Dani Boy, Daniel de Paulo. Mais uma vez, Dani, obrigado aí por compartilhar com nós, com a galera. Eu já tô mais com ele nos bastidores, então a gente se fala muito mais. Eu tenho esse privilégio. Por compartilhar, né, essa visão de mercado. Eu acho que, diferente dos outros episódios, a gente pôde falar um pouco mais de dois caras que talvez trabalhem legal a questão do network e passar para a galera que isso que também, de certa maneira, traz os resultados que a gente tem e almeja, pô. Que sem pessoas a gente não vai chegar onde a gente quer. E diga pra galera onde que eles podem te encontrar nas redes sociais. Cara, eu não sou de redes sociais, né, cara? Mas vamos lá. Tiozão, pô. Eu sou o tiozão. Vou passar meu WhatsApp. Eu ia falar isso agora. Anota meu WhatsApp aí. Aqui, ó, deixa o link dos consultores. Você vai colocar lá? Tem o meu... Eu acho que nem tem postagem no meu Instagram lá direito, mas dá uma olhadinha lá, tem os das empresas, você coloca aí no... né, que a gente está fomentando. E eu vou me policiar para ver se eu entro nessa vibe de entrar. Ele vai entrar. E tudo mais, com o objetivo de aprender mais. Porque é o que hoje está em alta. E vai aprender pra caramba, viu? Então, eu me comprometo contigo. Mas coloca aí no... Tá gravado. Registrou. Pode colocar meu Instagram pessoal, pode colocar os das empresas. Vou deixar embaixo do rostinho dele aí, enquanto ele sorria, as redes sociais dele. E aí, entrem lá. Mandam um direct e falam, pô, vi um episódio lá com o Dani, quero tomar um café com ele. Se ele tiver agenda, ele vai mostrar a loja conceito, que nós não falamos, mas a empresa chama Realta Elétrica, certo, Dani? É uma das empresas. Eu ia falar isso agora. E aí o homem... Dentro do guarda-chuva do grupo dele, ele tem mais um monte aí, tá? Então vai precisar de tempo para você conhecer todas. E, bom, e para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado, mais uma vez. Não deixa de nos seguir nas redes sociais, então, @Grupo Bratio, @BratioCast. Aqui no YouTube, no Spotify, siga nós. Deixa o seu like, compartilha pra galera, pô. Manda aí pra todo mundo, pra gente fazer essa informação aqui, correr e fazer todo mundo empreender, tá bom? Então, meu muito obrigado mais uma vez e até mais. Bye! Valeu, obrigado.